Bom, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui hoje para a palestra que é um quarto pré-evento da segunda semana de eletromecânica, né? Eu sou o Ariel Teixeira. Hoje a palestra vai ser o título, né? É Robótica, Perspectivas, né? E o nosso palestrante de hoje é o Werther Alexandre de Oliveira Serralheiro, nome comprido aí. Para quem não, né, quem não conhece o Werther, quem não sabe a sua formação, ele é engenheiro de controle de automação industrial pela UFSC e também mestre em engenharia de produção pela UFSC. E doutorado em engenharia mecânica pela USP, terminou aí em 2018. É nosso professor, né, do IFSC e preparou aí com todo carinho essa palestra. Werther, fica à vontade. Peço aí que todos fechem os seus áudios, né? E se há alguma dúvida aí, pode escrever no chat, daí o Werther que escolhe aí se a gente responde as perguntas no meio da palestra ou no fim. Ele que pode ficar à vontade quanto a isso. Tá bom, Werther? Boa palestra. Obrigado, Ariel. Obrigado pela introdução. Uma boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos aí e bem-vindas a mais essa palestra do ciclo, né? É com satisfação que eu apresento a vocês esse tema que, para mim, é muito rico, né? Porque meu doutorado foi em engenharia mecânica e o campo de atuação onde atuei no doutorado e nas pesquisas que eu faço no IFSC é no campo da robótica. E esse é um campo muito vasto, né? Um campo muito amplo. E quando eu me propus a colocar aqui para vocês esse tema, eu me dispus a falar sobre esse tema, mas a gente vai começando a selecionar o que falar, né? Porque é tanta coisa e a gente acaba tendo que fazer uma filtragem e fazendo um recorte desse tema para que possa atender minimamente os requisitos aí para que vocês possam realmente, pelo menos, começar a compreender um pouco mais a respeito dessa área, né? Então, vou compartilhar a tela aqui para vocês, apenas a capa aí da apresentação. Acredito que vocês possam fazer as perguntas aí no chat para não deixar passar. E depois, de tempos em tempos, se eu conseguir enxergar aqui alguma pergunta, eu posso responder na hora. Se vocês talvez quiserem aguardar para o final, também eu deixo um tempo de fala no final, né, Ariel? Para a gente poder conversar com vocês. O objetivo é exatamente esse, né? Que a gente possa fazer um diálogo aqui, né? Porque uma apresentação, mas como eu tive que fazer um recorte muito grande, muitas coisas elas podem ficar longe daquela perspectiva de vocês. Então, a gente depois abre um espaço para a gente poder debater aqui e dialogar. Ok, pessoal? Então, qual que é a proposta aqui dessa palestra que eu preparei, tá? Traçar para vocês aí um panorama, né? Quando a gente fala em panorama, é uma visão geral, né? Do que realmente é a robótica. E para isso eu preciso falar um pouco da história da robótica, né? Para vocês poderem se situar, para a gente se situar. E eu vou falar a respeito de alguns princípios, né? Quais são os princípios básicos da robótica, que sem eles você não consegue trabalhar. Vou falar um pouco de aplicações. A robótica que eu trabalho hoje no Instituto, e também foi tema no meu doutorado, foi robótica móvel, mas nessa palestra vocês vão ver que, poxa, não está falando sobre robôs móveis? Não, porque a robótica é muito mais ampla do que só a robótica móvel, né? Então a gente vai tentar fazer um panorama geral. E aí, no final, eu vou mostrar para vocês o estado da arte, né? Como que está hoje a pesquisa. E também não vou conseguir falar de tudo, né? O que eu acho mais interessante hoje na pesquisa atual, né? E o que a gente pode entender como o futuro da robótica, tá? Então, vamos começar e se vocês quiserem depois escrever no chat, fiquem à vontade, tá? Então, primeiramente, vamos falar um pouco de história, né? O ser humano, a humanidade sempre pensou, né, em criar mitos e lendas de bonecos ou entidades que pudessem realizar algum trabalho, né? Então,
A gente tem as lendas aí, a lenda de Talos, né, que foi um boneco criado por Zeus para defender ele de Creta, um grande gigante, né? Depois, no judaísmo, aí, na mitologia hebraica, a gente tem a lenda do Golem, né? Uma estátua de argila, né? Que anda e tal. E também na mitologia escandinava consta com um gigante de argila chamado Midgard, né? Ou aquela sopa de letrinhas que está ali, que foi construída para usar pro troll Ungir, em duelo com Thor, o deus do trovão. Então, sempre teve aí a mitologia tentando criar aí objetos de auxílio aí, né? Mais adiante, na era medieval, né? Então, o turco Ismail Al-Jazari, que é considerado também um dos pais aí da robótica, né? Matemático, engenheiro mecânico, ele teve no livro dele, chamado Livro do Conhecimento de Engenhosos Dispositivos Mecânicos, né? E tinham autômatos, projetos conceituais de autômatos que serviam bebidas, tocavam música, pilotavam barco, etc, etc. Então era bem uma questão conceitual. Assim como Leonardo da Vinci, né? Esse gênio italiano que no século XV desenhava muitas coisas, entre elas ele conseguiu projetar aí um cavaleiro numa armadura, né? Tinha movimentos aí. Então, são projetos conceituais que nasceram nessa época aí, né? Mas, autômatos mecanizados aí que realmente funcionaram, né? Foi a partir aí do século XVIII, com Jacques de Vaucanson, né? Um francês que criou, né? Era um artista francês, na verdade, que criou um pato mecânico, e esse pato comia, andava, defecava, né? Oh, meu Deus, o Google acha que eu estou falando com ele. Tá vendo? Ele acha que eu estou falando com ele. E aí, esse cara mesmo que vocês conhecem muito bem, o Nikola Tesla, né? O pessoal aí da elétrica conhece muito bem o Nikola Tesla, né? Lá em 1989, apresentou no Madison Square Garden um barco teleoperado, né? Então ele conseguia, através de ondas de rádio, operar esse barco que andou mesmo, navegou aí numa piscininha aí no Madison Square Garden, né? Então esses foram os primeiros máquinas autômatas que apareceram no mundo, né? Mas o termo robô, né, que até então não era falado, né? O termo robô nasceu através do autor tcheco, né, chamado Karel Čapek, que escreveu essa peça, né, Robôs Universais Rossum, né? Então, na qual existia aí umas figuras humanas aí, e eram autômatos, né, que eram máquinas que faziam o trabalho do homem, né, e que substituía o homem em tudo, né? Então, essa peça ficou famosa na época, né, no século XX, e aí ele que introduziu a palavra que hoje nós usamos como robô, né? Robô vem do tcheco robota, que significa trabalho forçado ou escravo, tá? Então, a partir desse momento que o termo apareceu no mundo, né? E é isso, né? Vamos continuar. Na Feira Mundial de Nova York, né? Esse aqui foi o Electro, né? O primeiro... na verdade, era um brinquedo, era apenas um esqueleto de aço com engrenagens e envolto aí por uma capa de alumínio, né? E ele foi também um robô conceitual apresentado aí na feira pela Westinghouse, na Feira Mundial de Nova York, tá? Então era um robozinho aí também bem simplório, né? Uma máquina bem tipo animatronics, sabe, Anderson? Uma coisa bem rudimentar mesmo, tá? Também na mesma feira, só que no outro ano, né? Foi apresentado esse vídeo aí, né? Foi um curta-metragem, né? Também da GM, né? Que foi mostrado nessa feira de Nova York com um robozinho Art Deco aí. Esse filme aí tá disponível na internet, se vocês quiserem ver, né? O tal do robô de Hollow, né? Deixe tudo com Hollow, né? Deixe isso com Hollow, que Hollow faz tudo, né? Mas é mesmo realmente uma questão conceitual, né? Na época não existia tecnologia suficiente para desenvolver
as tarefas robóticas, mas a ideia que no futuro pudesse a humanidade produzir máquinas que pudessem desempenhar tarefas humanas, né? Então perceba, a palavra robô, que significa trabalho escravo, trabalho forçado, né? Ele remete realmente a essa questão da substituição de máquinas, substituindo tarefas que podem ser realizadas por seres humanos, tá? Então essa é a ideia da robótica conceitual, certo? E aí, mais adiante, aí foi passando o tempo, né? O Isaac Asimov é um escritor que escreveu na época o livro I, Robô, né? O Eu, Robô. Ele criou na época 3 leis, né? Que até hoje são ditas as leis da robótica, né? A primeira lei diz que um robô não pode ferir um ser humano, ou por inanição, ou por algum outro motivo, que também não pode permitir que um ser humano sofra algum mal, né? Então não pode ferir nem permitir com que um ser humano sofra, né? A segunda lei diz que ele deve obedecer ordens dos seres humanos, né? A não ser que essas ordens não entrem em conflito com a primeira lei. Então você não pode mandar um robô ferir um outro ser humano, né? E a terceira lei é proteger a sua própria existência, né? O Ariel disse que tem esse livro, muito legal. Também virou filme, inclusive, né? A Hollywood filmou fez uma versão desse filme também, Eu, Robô, né? A terceira lei diz que o robô deve proteger a sua própria existência, a não ser que essa proteção não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei, né? Então essa são as 3 leis da robótica criadas por esse escritor aí, tá, gente? Bom, e aí, a partir daí veio toda uma história de que robô, né? A cultura pop, ela criou os robôs, né? Jetsons. Eu ainda vi muito essa série animada na minha infância, né? Eu não sou da década de 60, mas eu vi muito essa série nos desenhos animados, né? Depois a série Star Wars também, que inaugurou aí também uma outra... colocou muitos robôs aí no imaginário popular, né? Na cultura pop. Assim como aí na década de 80 e nas décadas de 90 e 2000, o robô sempre é visto aí também como né, como uma figura lendária aí, né? Então, mas então, o que realmente, a partir daí, o que a gente pode avançar, né? Aqui nós temos o primeiro robô, esse aqui é um evento, né, esse cara foi tá com o áudio aqui, desculpem os áudios aqui, né? Gray Walter, né? Esse cara criou esses robôs aí. Deixa eu tentar tirar aqui o áudio aqui. Então ele criou aí uns robozinhos que seguiam luz, né? Então eram as máquinas especulatrices, né? Elmer e Elter, né? Que eram os 2 robozinhos que ele criou, né? Era um inventor aí na época. E eram como se fossem tartarugas mesmo que seguiam a luz, né? Tinha programado para não aparecer um pouco mais adiante, onde tinha realmente a coisa mais bacana, né? Agora deixa eu passar. E ele seguia a luz e se desviava de obstáculos, né? Tinha aqui um sensor aqui embaixo, né? Que rodava. E ele seguia a luz e desviava de obstáculos, né? Automaticamente, né? Fazia de forma autônoma aí. Tá? E também na mesma pegada, lá em 67, a Stanford Research Institute, né, o Instituto de Pesquisa da Stanford, desenvolveu o primeiro robô com inteligência artificial, né? Então ele também não só seguia algumas questões, mas também tinha uma inteligência artificial, ele tinha capacidade de perceber e modelar ambientes ao seu redor, desenvolver tarefas, como nesse caso aí, mover objetos para tirar ele do caminho, etc, etc. Então já existia aí, né?
capacidade tecnológica, né, para poder desenvolver algumas coisas assim, né. Bom, o primeiro robô industrial construído, né, foi aí uma empresa chamada Ultimation, né, do Joe Devil e do Joseph Engelberger, esses dois carinhas que estão ali nas fotos, né. Então ele foi o primeiro robô que realmente conseguia desempenhar algumas tarefas de pick and place, né, pega uma peça num lugar, pode colocar em outra, né. Até foi apresentado também para servir, né, como se fosse um garçom e tal. Então tem alguns vídeos que mostram isso também, né, que era uma questão também conceitual, né. E aí foi colocada na prática nas linhas de produção, né. Então, a partir do momento em que isso desenvolveu com a crescente demanda aí por automóveis, né, na indústria automobilística americana, estadunidense, né, no início da década de 60, então a GM, ela começou a colocar robôs nas linhas de produção, né, para poder substituir o trabalho humano, esses braços robóticos aí. Tá? Então, eles colocaram esse Ultimate mesmo para funcionar nas fábricas, tá? Trabalhando ali em montagem. E aí, esse Ultimate, né, que é da empresa Ultimation, né, junto com a GM, eles acabaram distribuindo essa patente pelo mundo, né, então a gente tem aí algumas outras empresas que desenvolveram esse mesmo robô, né, que foi a Nokia, lá na Escandinávia, né, o RM1, né, a Kawasaki, no Japão, e depois outras empresas também começaram a desenvolver braços robóticos aí no mundo, né, que aí a KUKA, né, a famosa KUKA, a alemã, né, a Fanuc, também japonesa, né, Fuji Automatic Numerical Control, e a ZEA Bowvery, né, da Suíça, né, que também começaram a produzir aí os robôs. Então, atualmente, né, as maiores fabricantes de robôs do mundo, além dessas 4 aqui, ainda remanescentes da época, ainda nós temos ainda também japonesas, Mitsubishi Electric, a Nashi, né, e a Yaskawa, né, que até também faz servomotores e tal, empresa famosa aí também de outra linha, né, e a Denso Robotics estadunidense aí, tá, gente? Então, só para vocês entenderem aí o contexto geral histórico aí da robótica, tá? É aí que a gente... Bom, a robótica é um campo, né? Agora, um pouco falando a respeito dos princípios da robótica, né? A robótica é um campo muito amplo, né? Que possui aí um campo multifacetado de conhecimentos que são necessários para você desenvolver um robô, né? Você tem a mecatrônica, a inteligência artificial, sensores, controle, navegação, né, sistemas de acionamento, processamento de imagem. Então, ou seja, você precisa ter a robótica ela é um campo que abarca, né, que é um guarda-chuva que abarca vários outros conceitos aí, eletromecânicos e de sistemas de produção, de programação. Então, é muito difícil a gente falar em robótica abarcando tudo. Então, vamos fazer uma palestra de robótica, vamos falar sobre tudo, né? A gente não consegue abraçar o mundo com as pernas. Então, vamos falar um pouquinho a respeito, bem dos princípios mesmo, né? Do que realmente é fundamental para o conhecimento da robótica, né? A gente parte aí da questão da configuração robótica, né? Então, por exemplo, aqui você tem um robô móvel, né, com 2 rodas, que está dentro num espaço 2D, né, um espaço 2D, e aí a gente chama de espaço de configuração aí, na verdade, essa posição do robô, né, é dita como um vetor, né, que é representado a gente consegue, com essa representação, representar exatamente qualquer posição do robô, né. Então, o robô ele vai estar posicionado no plano e com essa orientação. Então, a posição dele, né, em x, y, no caso de 2 dimensões, e um θ que dá o ângulo, né, de orientação do robô,
com essas 3 informações a gente consegue definir de forma única a posição desse robô, tá? Então, é a partir daí que a gente vai começar a pensar como que a gente pode escrever a posição de todo o robô, né? Falando um pouco de robôs manipuladores agora, né, que a gente tem os robôs móveis, que é o caso de robôs com rodas, os robôs manipuladores são aqueles que têm composto uma cadeia cinemática aí de elos e juntas, né? Que essa cadeia cinemática pode ser aberta ou fechada, tá? E a gente tem mais até tipos de juntas, né? Mas a gente vou falar apenas de 2 tipos, né? Juntas de rotação e junta prismática, né? A junta de rotação é quando você consegue rotacionar dois elos, né? Então você tem elos e juntas. Entre 2 juntas você pode rotacioná-las em torno de um eixo, ou então você pode fazer o deslocamento transversal de uma junta de um elo em relação ao outro, que a gente chama de junta prismática, tá? Uma junta de rotação aí pode ser um eixo com motor, né? E a junta prismática pode ser acionada aí tanto com motores quanto com cilindros hidráulicos ou pneumáticos, tá, gente? Então, essa aqui esses 2 tipos de junta que podem unir 2 elos, tá? Bom, e aí a gente tem algumas topologias e algumas configurações específicas de robô, né? O primeiro tipo de robô é o robô cartesiano, que você tem aqui 3 juntas. Todas essas que eu não vou falar são robôs de 3 juntas, tá? Você pode ter uma sequência de juntas aqui, né? Nesse caso você tem 3 juntas prismáticas, né, que unem esses elos, que são esses L's aqui, L1, L2, L3, e você tem essas 3 juntas aqui, que vão fazer esse deslocamento em X, Y e Z. E aí, se você consegue colocar o ponto onde está o efetuador final em qualquer ponto do espaço cartesiano. Então, você tem um espaço de trabalho, que a gente chama de espaço de trabalho, que é todo espaço na qual o robô consegue posicionar esse ponto final aí, tá? E através desses 3 tipos de junta aí, você consegue, no mecanismo, fazer esse posicionamento, tá? Outro tipo de robô é um robô cilíndrico, né? Você tem aí também, só que você começa com R, né? Você começa com uma junta rotacional, né? Que tem o θ1 aí, que é o primeiro ângulo, né? Depois você tem o deslocamento no sentido Y, né? E depois tem um outro sentido aqui para fazer um raio de deslocamento, né? Então esse robô cilíndrico aqui, ele pode também, esse aqui é o espaço de trabalho dele, e o posicionamento dele consegue colocar o ponto de efetuação de final em um sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Então o robô cilíndrico, ele consegue posicionar o seu efetuador final num sistema de coordenadas cilíndricas. Evidentemente que não é um espaço, todo esse aqui não é um volume de trabalho, né? Você tem um volume limitado, então o volume de trabalho é um subconjunto do espaço de configuração dele, tá? Então você consegue um espaço de configuração dele, que é esse cilindro aqui, e você tem o volume de trabalho, que é um subespaço desse espaço de configuração, tá? Você tem limites aqui que são restrições de localização mesmo, tá? Restrições físicas do robô. Próximos são os robôs esféricos, né? Que você tem também aí 2 juntas de rotação e uma de translação, ou prismática, né? Então você consegue então fazer um posicionamento do robô num sistema de coordenadas esféricas aí também, né? Que são 2 ângulos e um raio, né? Tá? E aí aqui está também o volume de trabalho, que também pode ser limitado desse robô. Tá? Aí depois você tem aí um tipo de configuração aí que foge um pouco do sistema de coordenadas tradicionais, né, cartesiano, cilíndrico e esférico, que é o robô SCARA, né? Significa Selective Compliant Articulated Robot for Assembly, né? O robô para montagem seletiva articulada. Então ele tem 2 juntas de rotação e uma junta prismática, tá? E aqui você consegue um espaço de trabalho
com esse volume de trabalho aqui, que ela é um pouco menor aí do que o do cilíndrico, mas também consegue algumas características interessantes aqui, principalmente a questão das singularidades, que depois eu vou falar um pouco a respeito disso, né? Tá? E por último, aí, os robôs articulados, que são 3 juntas de rotação, né? Você consegue, através de 3 juntas de rotação, conseguir colocar um ponto que a gente chama de, onde é o ponto de posicionamento do efetuador final. Esse ponto aqui, ó, né? Esse ponto do efetuador final em qualquer lugar nesse espaço de trabalho aqui, tá? Então, com esses 3 graus de liberdade, né, eu consigo posicionar um ponto no espaço tridimensional. Então, vamos lá. Para colocar um ponto no espaço tridimensional, eu preciso de 3 dimensões, né? E não só as 3 dimensões, mas também, nesse caso, 3 graus de liberdade, a qual você vai fazer uma movimentação em 3 graus de liberdade. Esses graus de liberdade são conseguidos através dessas juntas, né? Então, você consegue colocar um ponto no espaço com esses 3. Evidentemente que aqui são 3 coordenadas do ponto, não necessariamente as coordenadas da configuração do robô, né? Então, são as configurações do ponto. As configurações dos graus de liberdade do robô estão relativas a quais são os ângulos θ1, θ2 e θ3 do robô. Então, são 2 coisas completamente diferentes e aí tem que ficar claro essa questão. Uma coisa é a configuração do robô, que é a posição de cada um desses ângulos, que aí também tem essas dimensões de L, né, que são as dimensões onde está da base, por exemplo, até esse eixo, dessa base até esse eixo, dessa base até essa ponta. Então, são características construtivas do robô, mas o que pode mudar é o quê? Exatamente esses ângulos θ1, θ2 e θ3, que eles dão a configuração do robô. E a posição, né, final desse ponto aí, ela vai estar relacionada com esses 3 ângulos, tá? Mas tem essas 3 coordenadas do ponto, né? Mas, além disso, a gente também tem uma questão específica, né? Porque a gente posiciona, mas a gente não orienta. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um sisteminha de 3 coordenadas, né? Tá? Sistemazinho aqui de 3 coordenadas. Existe aqui no espaço um ponto específico, e além desse ponto também tem a orientação dele, né? Da mesma forma que a gente tinha lá o robô móvel, você tem uma posição dele, x, y no plano, e você tem aqui o ângulo dele, que aí caracteriza realmente qualquer tipo de posição do robô. No espaço a gente tem, além desses 3 coordenadas do ponto onde está o efetuador final, também qual é a orientação dele, certo? Então, vou pegar aqui uma caneta para ilustrar para vocês. Né? Você tem esse ponto aqui, que é o ponto onde está meu dedo, e você também tem a orientação, né? E essa orientação é um vetor que parte aqui desse ponto, né? Então, você tem, além da posição da origem desse segundo sistema de coordenadas, você também tem os deslocamentos desse sistema de coordenadas aqui. E aí, com isso, né, com essas 6 coordenadas, né, tanto a coordenada do ponto, quanto as coordenadas que vão girar esse vetor, né, que definem esse vetor na ponta ali, que é o vetor da efetuação final, é que vai dar os 6 graus de liberdade suficiente para você conseguir alcançar não só qualquer posição, mas também qualquer orientação. Então, nós precisamos de 3 coordenadas para a posição e 3 coordenadas para orientação. Isso em 3D. Em 2D, a gente precisa apenas de 2 coordenadas de posição e uma de orientação. Pessoal, se tiver alguma dúvida, e eu acho que nesse momento, eu acho que dá para fazer essa... Olha só aqui, tá? Quiserem falar ali no chat ali também, ou então abrir o microfone. Não estamos com tantas pessoas assim, então fica mais fácil. E aí, como é que a gente consegue fazer essa rotação final aqui, né? Percebam, aqui a gente tem lá o efetuador final, esse ponto aqui, daqui para trás, na cadeia cinemática, tem 3 juntas, né? Que podem ser cartesiana, ou
ou polar, ou esférica, ou cilíndrica, né? Ou então articulada. O robô pode ser de várias configurações. E na ponta aqui se tem aí, no efetuador final, mais 3 direções de articulação, tá? Que pode ser considerado essas 3, com esses 3 sistemas, que é mais fácil de você realizar, né? Que é o yaw, o pitch e o roll, né? Ou então um outro sistema que aí também dá para fazer matematicamente, mas aí eletromecanicamente fica mais complicado, que são as rotações pelos ângulos de Euler, né? Que aí também tem um sentido, né? Você tem que primeiro, por exemplo, nesse caso aqui, você pode posicionar aqui, rotacionando primeiro um, depois outro, e aí você consegue a rotação aqui num vetor unitário, né? Então, fazendo essas rotações. Ou, nesse caso, né? Rotaciona um eixo, rotaciona o outro eixo e rotaciona o terceiro eixo. E você consegue mesmo um vetor, né? Você consegue um vetor por 3 rotações e aí nos eixos. Ou então, no mesmo eixo, você tem 3 rotações. Então, perdão. Nesse mesmo eixo, você rotaciona assim, você rotaciona assim e você rotaciona da outra forma. Tá? Então, 3 rotações no mesmo eixo, dependendo da sequência que você faz, você tem aí os ângulos de Euler, tá? E aí, com essa cadeia cinemática aí de um robô manipulador de 6 graus de liberdade, né? Você tem aí o eixo 1, que a gente chama de cintura, né? O eixo 2, o eixo 3, o 4, o 5 e o 6. Aí, com esse ponto, você pode conseguir colocar em qualquer posição e orientação no espaço. Ok? E aí tem partindo desses princípios, a gente agora começa a entender uma coisa. Existe o espaço de configuração, que é a relação dos eixos, aí dependendo se é prismático, se é articulado, se é esférico, vai depender desse tipo, se é de deslocamento linear ou angular, né? E também da sequência dessa cadeia cinemática, e também, inclusive, dos números de graus de liberdade, que você pode ter menos, que a gente chama de subatuado, né? Ou você pode ter mais, né? Você pode ter mais graus de liberdade do que o necessário para poder posicionar e orientar. Você tem graus de redundância, né? Que a gente chama. Você também pode ter mais graus de liberdade. Então, a dimensão desse vetor aí é uma dimensão que depende da configuração da topologia do robô. E você tem o que a gente chama de postura, né? A postura em 3D, né? É a posição dada por x, y e z. E aqui você também tem 3 ângulos que podem ser considerados ângulos esféricos ou de Euler aí, tá? Alfa, beta e gama aí. Dá para poder fazer essa orientação do efetuador final. Então aqui você tem posição e orientação. Posição e orientação chama-se postura, ou pose em inglês, tá? Então position e reading, né? Que é orientação em inglês, a gente chama de pose ou postura, tá? E aí o que acontece é o seguinte, né? Você tem... Como é que a gente pode transformar uma coisa na outra, né? Primeira coisa, aqui a gente chama de cinemática direta. O que é cinemática direta? É uma metodologia, alguma metodologia que possa transformar o espaço, a configuração do robô em uma postura. Perceba que uma configuração do robô específica, sei lá, tantos graus, vamos supor que seja um robô articulado, com 6 graus de liberdade. Então são 6 ângulos. Esses 6 ângulos vai dar uma postura específica, certo? Se você tem lá 30 graus, 32, 64, menos 46, e você chega no final, você tem uma postura específica lá, que é a posição e a orientação do robô, que é específico, é fixo, é uma só, tá? Já existe a cinemática inversa, que é um outro problema a acontecer. Ou seja, eu quero posicionar meu robô nessa posição e orientação. Quais são os ângulos que eu preciso ter, ou seja, qual a configuração que eu preciso ter do robô para me alcançar essa posição, essa orientação. Então, vamos de novo. Existem 2 coisas, a cinemática direta e a inversa. A direta é, dado um conjunto de ângulos, qual a posição e orientação. E a cinemática inversa, dado uma posição e orientação, qual que é o conjunto de ângulos que eu preciso para alcançar aquela postura.
E, obviamente, tem parâmetros geométricos aí no meio, que são a distância entre os elos e tal, né? Então, aqui tá os parâmetros geométricos aí que são colocados. Aí tem técnicas para cinemática direta, que, por exemplo, o algoritmo de Navier-Rattenberg, ou a cinemática inversa também tem alguma cinemática diferencial, várias coisas que tem aí também, tá? Aqui tem apenas um videozinho mostrando que com esse problema que a gente faz exatamente a movimentação do robô, né? Porque cada posição dessa é um ponto no plano, né? Cada posição dessa ponto no plano significa 2 ângulos específicos. Então, se naquela posição tem um tempo específico, eu preciso para aquele tempo esses ângulos específicos. Que nesse caso são os 2 ângulos aqui desses dois motores aqui. Então, consegue-se fazer isso se eu forneça a esses 2 motores uma tensão, um sinal que me oriente, né, cada um desses ângulos aí no tempo também. Então, vou sincronizar esses dois eixos para que a sincronia faça com que isso transforme em posição no tempo também, essa função temporal lá na ponta do efetuador. Tá? Evidentemente que existem algumas singularidades, porque não necessariamente um conjunto de ângulos dá um ponto e uma orientação, mas um ponto e orientação pode ter vários conjuntos de ângulos. Então, isso é o que a gente chama de singularidades. Tá? Então, para a mesma postura, você pode ter configurações diferentes. Aqui talvez não fique muito claro para se ver, né, que você tem aqui 8 posturas que são iguais, com configurações diferentes aqui do robô, né, a posição dos ângulos diferentes do robô. Aqui mostra um pouco também que essa singularidade no momento aqui, por exemplo, está parado, né? Quer dizer, a mesma postura com várias configurações, né? E aí, quando você passa por essa singularidade, você precisa ter essa rotação na verdade, do pulso aqui, né? Então, por exemplo, a singularidade do cotovelo, né? Você tem aí, acontece quando o centro do pulso aqui está no plano do específico, você tem. E aqui a singularidade da cintura, né? Então, você tem a mesma posição e orientação com vários ângulos aí. E aí isso causa, né, quando você passa por essa singularidade específica, o robô tem que fazer um movimento que é descontínuo, né? Para não haver descontinuidade nessa singularidade, ele precisa fazer outras voltas, né? Passando por aquele ponto. Então, você passa por aquele ponto geométrico e na configuração você precisa fazer uma volta na configuração para poder alcançar para você poder fazer esse traçamento aí, tá? E aí existe um problema aí qual que é o problema então que nós temos, né? Então, como é que então a gente faz o controle de movimento de um robô? Primeira coisa é planejamento da tarefa, né? Eu saio de um ponto e vou para um outro ponto, né? Específico do espaço. Tem um ponto específico, quero ir para outro ponto específico. Como é que eu faço isso? Primeiro, planejamento de tarefa, depois a gente planeja um caminho. O que significa o caminho? É um caminho geométrico que vai ligar esses 2 pontos, e aí você pode ter minimização por tempo, minimização por espaço, minimização de energia, etc, etc. Para você sair. E também tem questões de obstáculos, né? Você pode ter obstáculos aqui no meio, então você precisa de um planejador de caminho que pudesse sair de um ponto e para o outro, também superando esses obstáculos. Além disso, você tem um planejamento de trajetória, e aí vem a cinemática inversa para resolver isso, né? Ou seja, qual é a função que eu tenho que ter temporal nesses ângulos de cada uma das juntas para poder fazer com que, geometricamente, eu percorra esse caminho. E aí você tem o tempo também, como uma variável independente. Não é só o ponto, né? Mas também é o tempo que ele vai percorrer. Aqui eu não estou nem citando a questão de força, né? Porque você pode estar carregando uma coisa pesada. E aí, para esse peso, você precisa ter forças nas juntas. E aí você tem também um outro problema que não é controle de movimento, é controle de força. Mas aí estou deixando que tem que fazer um recorte específico, tá? E além do planejamento de trajetória, é o segmento de trajetória, para garantir, através de um controle malha fechada, por exemplo, que essas funções de tempo que você dá para os motores, ele vai ser realmente realizado.
Aí você tem os encoders e tal, que podem resolver essa malha fechada. Tá? Como é que tá de tempo aí? Tô correndo, Ariel. Mas eu acho que tá bacana, né? Não tá cansativo. Posso continuar. Aqui, por exemplo, você tem aí um caso de um deslocamento, né? Você tem 3 pontos específicos, ele planeja o caminho, planeja a trajetória, e aí você tem um planejamento de cada uma desses ângulos aqui, e aí ele joga essa referência para um sistema de controle que vai jogar a tensão dos motores, tá? Aqui eu estou falando só de movimento, né? Como eu comentei, não estou falando de força aqui. Então, esse recorte, eu, por exemplo, usei na minha tese, né? Até para poder explicar por que também eu fiz qual que foi o critério que eu usei no recorte, né? Eu tinha lá, na minha tese, eu tinha um problema também, para deslocar um robô num ponto A para um ponto B, um robô móvel, né? Na verdade, não é mais um robô manipulador, apesar de que você também pode resolver esse mesmo problema assim. Você tem 2 pontos aí que você tem que seguir e orientações também. Aí você planeja o movimento e o caminho, você faz o planejamento do caminho. Boa noite, Johnny. E aí você tem aqui esse planejamento de caminho, e agora vamos para o planejamento de trajetória. Como é que é a função temporal desse caminho, né? Como é que você vai fazer isso esse caminho no tempo, né? Mais rápido, mais lento. E para isso eu usei a otimização tempo-energia. Então eu fiz um balanço de tempo-energia aí. Ele faz com menos tempo e menos energia possível através de 2 parâmetros, que é custo, o custo da energia e o custo do tempo. Tá? Então eu usei esse aí para poder otimizar essa trajetória. E depois dessa trajetória, eu fiz a cinemática inversa para poder levar esse robô sair de um ponto para o outro. E aí também fiz o controle. Qual que é o sistema de controle? Então, são 3 problemas: planejador de caminho, planejador de trajetória, rastreamento de trajetória. E aí, montei uma arquitetura dessa para resolver esse problema do deslocamento do robô. Ok? Acho que terminamos os princípios, vão agora para algumas aplicações, tá? De novo repetindo, os princípios também tem tanta coisa para ser falado, tem sensoramento, tem inteligência artificial, tem paradigmas robóticos, tem várias coisas que a gente podia falar, mas eu resolvi fazer esse recorte aqui. Então, tem uma pergunta que o Ariel me fez antes o que é robô, o que é um sistema automático, né? Então, tem vários autores que falam várias formas, né? Até o professor Emerson está aí também, né? Lembra, né, professor? Que a gente orientava lá um grupo lá em Joinville, né? Que faziam robôs de combate, né? Mas, então, os robôs de combate. Mas são robôs ou não são robôs? A gente pode chamar de robô, pode não chamar de robô. Alguns autores separam os robôs teleoperados e robôs autônomos. Tá? Então, existe essa questão. Robôs podem ser teleoperados. Outros autores dizem, não, robô tem que ser autônomo. Então, não existe robô teleoperado, porque, lembra lá, robótica, né? O robô é um trabalho forçado, é a substituição do ser humano por um outro, então é controle automático. Então, não dá para se pensar em robô se não for automático. Então, existe essa discussão na academia. Na academia, a discussão está mais voltada para robôs autônomos, né? Então, robô não pode ser autônomo, tem que ser autônomo, né? Então, exatamente, a famosa guerra dos robôs que a Emerson está falando aqui, né? Mas a guerra dos robôs é teleoperada, né? Você tinha lá o rádio controle que faz essa operação, né? Apesar de que você tenha muitos conceitos de robótica envolvidos naquele aspecto, aquilo ali não é um robô, porque não está sendo controlado automaticamente ou autonomamente, tá? Tem um ser humano controlando. Então, existe esse debate aí na academia, é muito mais fora da academia do que dentro. Na academia se tem um pouco mais o conceito de que robôs têm que ser autônomos, tá, pessoal? Apesar de conceitos robóticos serem usados também em robôs teleoperados. Uma outra coisa também que eu falei rapidamente, mas eu acho que também dá para vocês entenderem, que existem também aí 2 classes de robôs, os manipuladores, que são aqueles robôs que vão desempenhar uma função, ele tem uma base fixa e você manipula, pick and place, faz alguma tarefa específica, ou então robôs móveis, e aí você tem robôs com pernas, Allegro robô, ou wheeled robôs, que são robôs que são por roda, ou drones, que são robôs que podem ser
aéreos, né, tanto como se fossem aviões, né, quanto como se fossem helicópteros ou drones. Então tem carros robóticos, e os robôs móveis são robôs que não estão numa base, tá? Então tem uma gama muito grande de robôs móveis, e robôs manipuladores são também um campo específico da robótica que trata apenas de robôs industriais, tá? Também tem aí robôs aí, agora falando um pouco mais das aplicações, já partindo para as perspectivas, né? Então você tem aí robôs sociais que podem ter interação com o ser humano, tanto para crianças quanto para idosos, etc., que tem essa interação. Então também são robôs importantes, que tem um campo muito vasto daí para frente também para pesquisa, tá? Então já pensando agora na perspectiva no estado da arte, né? Na medicina também, aí teleoperado, robôs teleoperados, na qual o médico está num ponto e no outro ponto tem aí. Tem quase 100 mil robôs desses espalhados pelo mundo aí, tá? O André pergunta, robôs não físicos, robôs de negociação na Bolsa de Valores. É também uma outra discussão, né? Se robôs também podem ser, se isso também podem ser considerados robôs. E aí sim, André, na literatura também algumas pessoas consideram esses algoritmos, né? Que podem se passar por seres humanos. Vocês lembram daquele filme, se alguém já viu o 2001, Odisseia no Espaço, né? Que tinha aquele Hall, né? Que é o robô que esse filme icônico, né? Que mudou uma geração. E o Hall também era um algoritmo, ele não tinha nenhuma interação não era um robô físico, era uma interação, né? Então, sim, André, também dá para a gente considerar isso como robôs, tá? Apesar de que, né, eu acredito, inclusive, que são mais robôs do que os robôs da guerra, porque ele é mais autônomo, tem uma inteligência artificial por trás, tá? Desculpe eu não estar olhando tudo que está no chat, depois a gente vai fazer uma pesquisa. Só quando eu olho para cá, para essa tela, que eu consigo enxergar um negócio piscando, né? Uma coisa interessante é a interação com o meio, né? Então, você tem robôs que precisam realmente saber onde é que eles estão. Então, robôs aí, até hoje, está muito mais barato, né? Comprar esses cleaners, né? Esses automatic cleaners, os limpadores aí automáticos, que varrem a casa, tem aí no Mercado Livre para vender. Ou então carros autônomos, né? Então existe uma tecnologia que é a tecnologia que a gente chama de SLAM, né? Até vou agora começar a citar o SLAM. O que é? Simultaneous Localization Mapping. Ele mapeia simultaneamente e se localiza, né? Então um robô que vai interpretar, ele tem o LiDAR, né? Que é através do laser esse sistema aqui em cima, né? Até o André, o nosso ex-aluno aí também brincou um pouquinho com isso, né? Que é poder fazer identificação. Então ele vai se movimentando com giroscópios, acelerômetros e com encoders nas rodas, ele pode identificar ou estimar onde é que ele está. E além disso, ele também tem um sistema de navegação, de identificação por barreira, né? Então ele vai andando e vai mapeando o ambiente. Ele vai aprendendo onde é que está. Se você coloca um objeto lá, por exemplo, nesse caso aqui, ele está tirando o robô do lugar, ele coloca em outro, ele vai identificar onde ele está, a nova posição dele, né? Ele consegue se localizar, ele consegue estruturar o ambiente, né? Então você coloca lá, eu quero sair de um ponto e para o outro, ele vai, porque ele sabe onde é que ele está. E aí ele consegue identificar obstáculos. É incrível, mas tem robôs desses, esses limpadores tem alguns limpadores de casa que já tem essa tecnologia LiDAR aí também, de SLAM, né? Que faz essa localização. Tá? Então, se você, inclusive, tem outros objetos, obstáculos que foram colocados no ambiente, ele também identifica e avoid obstáculos, né? Ele também faz o planejamento de tarefa, né? Aqui nesse caso, é para varrer, né, varrer um ambiente específico. Bom, vamos passando. Outra tendência também, né? Outra tendência aí que existe são robôs biomiméticos. Nesse caso, é um robô que tem vários graus de liberdade, né? Percebam que, vamos falar, voltando lá nos princípios, vários graus de liberdade, cada um dele com movimento, ele consegue, com esse grau de liberdade, fazer um movimento mais mimetizando aí o comportamento
de um animal, né? Ou de um bicho específico, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, essa empresa aqui é uma empresa estadunidense aí, que está revolucionando aí, vou deixar para vocês verem, que eu acho que é o Boston Dynamics, né? Eles têm aí esse robô aí, que é, por exemplo, esse aí é o Spot, né? Tem a velocidade aí, 3 metros por segundo, 90 minutos de autonomia, né? Ele também, terrenos que são bem desconfortáveis, podem, né? Deixar vocês verem aí esse vídeo. É completamente programável, tem um sistema também que a gente chama de ROS, né, que é Robotic Operation System, né, é o sistema operacional para robôs. Né. Perceba que ele também pode colocar um manipulador na ponta, né, então pode também, parece um dragãozinho, né, tá? Pode abrir portas e desenvolver tarefas, né, e aí, deixa eu ver se tem uma coisa mais bacana pela frente, não, é por aí mesmo. E aí, essa mesma empresa aí fez o Atlas, né? Esse aí é um outro robô fantástico, e aí mimetizando aí eles estão bem avançados, né, nessa tecnologia. Percebam o sistema de controle dele, a robustez dele, né? Movimentação de terrenos bem complexos, né? Então, vou deixar vocês verem aqui, acho que ele fala por si. Percebam isso aqui, tem um obstáculo, ele vai saltar o obstáculo e se posiciona. O equilíbrio, né? Tá? Já é 2018, mas já estão... Esse vídeo, por exemplo, esse é um mais novo, né? Pedi para ele... Olha o que esses robôs já estão fazendo, né? Olha lá. Certo? Ele tem autonomia de energia, né? Então tem lá uma bomba hidráulica que realiza essas tarefas. Tá? O Atlas já está fazendo isso já, cara. Eu tenho acompanhado aí a Boston Dynamics, né? A evolução dessa tecnologia aí, eles estão bem avançados aí. Esse é o Handle, né? Também um outro... Eu não estou fazendo propaganda da Boston, não, né? Só para mostrar para vocês o que a gente consegue fazer. Também é um robô manipulador móvel, tá? Ele é um misto de manipulador móvel com 2 rodas, tá? E você tem aí também ele também é energeticamente autônomo, né? Então pode fazer algumas curvas. Deixa eu ver aqui mais na frente que tem umas coisas mais interessantes para mostrar. Vem aqui. Lá, o Endpoint Control, né? Tem controle do atuador final, né? Então ele pode... E aí ele pode posicionar, né? Ele pode pegar esse atuador final e dizer o seguinte: eu quero que esse atuador final pegue aqui e faça... Tudo bom, Bruna? Valeu presença. E pode carregar até 100 libras, né? Olha lá o sisteminha dele de autônomo. Vou passar outro vídeo aí para vocês, a gente terminando aí. E aí o Handle consegue, então, desenvolver tarefas aí de pegar caixas e etc, etc. Tá? Porque são trabalhos repetitivos e pesados para o ser humano, então consegue aí fazer essa... Então um está paletizando, né? Tá paletizando, o outro lá atrás está despaletizando com uma esteira, né? Com veia. Ah, estamos chegando no final, então, só para mostrar para vocês uma outra tendência, que são esses são quadcópteros, tá? São pequenos quadcópteros. Mas o que eu quero mostrar é que isso também já é uma tecnologia já bem conhecida de controle de posição de quadcópteros e estabilidade, quadcópteros bem pequenos. Mas o que esse vídeo está mostrando é uma nova tendência, que é o Swarm Robotics, né? Que é enxame, né? A tecnologia do enxame, né? Como os peixes também nadam juntos, né? As andorinhas nadam juntos, então a ideia é transformar cada um desses pequenos robôs
esse conjunto de pequenos robôs faz uma entidade só. E aí essa entidade ela pode se mover junta, fazer determinada tarefa junta, né? Tem um comportamento geométrico, né? Que pudesse ser coordenado dessa forma, tá? Então você tem esse novo paradigma aí, tá? Então de robótica, que é o Swarm, a tendência aí que tá. E essa Swarm também pode ser usado também para carros, tá? Você ter coordenação entre entidades robóticas. Essa que é a ideia do Swarm Robotics, tá? Então, assim como você tem tarefas que podem ser realizadas aí por um conjunto de formigas, ou de... Né? Deixa eu passar aqui, é o último vídeo, tá? Depois a gente entra para o debate, né? O que ele estava falando, né? Você tem aí um cardume, ou um enxame, ou uma revoada, e você tem pequenos robôs que interagem entre si, tá? Eles têm interação robô a ponto com cada robô, e de todo robô é uma rede, né? Uma rede, e a comunicação é wireless também, tá feita. Esse cara é fantástico, o Georgia Tech lá, o Magnus. Usei ele na minha tese para algumas coisas. Tentei atingir alguns objetivos dele, consegui, tá? Mas é um cara que volta e meia ele tá aí então é isso aí, gente. Eu acho que é por aí, tá? Acho que, mostrando um pouco mais, que também você pode também ter carros que pudessem também se comportar dessa forma, né? Quando você tem um carro autônomo saber onde é que ele está, para onde é que ele vai e qual que é a relação dele com outros carros no ambiente, tá, gente? É isso aí. Acho que terminei a minha apresentação aqui. Acho que podemos colocar, né, Ariel, para o debate. Passou um pouquinho de tempo aí, mas acho que valeu a pena. Tá, Alberto, valeu bastante a pena, sim, imagina. É bem bacana esse tema aí. Impressionante como tá avançado, assim, né, essa questão. Agora, sugiro aí que se inscrevam no chat aí para abrir o áudio para fazer uma pergunta, ou se tiver uma pergunta diretamente no chat, eu leio aqui. Aproveitar que o professor Werther está disponível aí. Pessoal, não se acanhem. Ó, eu vou ler aqui, Werther, que daí fica registrado também na gravação. Tá. Então, o professor Christian está perguntando, Werther, na tua opinião, o mais difícil é desenvolver o controle do robô ou construí-lo fisicamente? Por exemplo, se alguém desenvolveu um robô controlado, para desenvolver outra parte de controle, é facilmente adaptável ou é necessário repensar do zero? Boa pergunta, Christian, muito boa. Christian, primeiro, essa pergunta eu acho que tem duas questões aí. Primeiro a questão da parte física e eletromecânica do robô, e outra questão é a questão do controle dele, né? Então, são duas áreas de conhecimento que são distintas, né? A área eletromecânica, que vai realmente construir a parte física do robô, e uma outra questão, que é a questão de controle mesmo, e aí você conhece muito bem, da área, sabe que existem algumas dificuldades também enfrentadas nisso, né? Então, pesar uma coisa ou a outra é muito complexo, né? Da gente poder... Por exemplo, o Atlas ali tem vários desafios a serem superados na parte eletromecânica dele, né? Como a questão da autonomia, bateria, bomba hidráulica, etc, etc. Também a parte do controle do robô, né? A segunda parte da tua pergunta diz a respeito do desenvolvimento do sistema de controle. E aí é aquele negócio, se você tem, por exemplo, um robô e você quer desenvolver um controle específico para aquele robô específico, você pode partir. Tem duas formas. Ou você parte para desenvolver especificamente só para aquilo, né? Ou então você não reinventa a roda e usa uma tecnologia que eu até tinha citado, que é um sistema operacional para robôs, né? Então, existem também já, assim como existem sistemas operacionais para computadores, né, que você instala esse sistema operacional e depois você coloca aplicações específicas, né? Por exemplo, no sistema operacional, você falando em teoria de sistemas operacionais, tá? Um buraco mais embaixo, assim, aí você tem lá, eu coloquei um monitor, eu coloquei uma placa de vídeo, coloquei uma memória,
Ele vai identificar aquela instância, né, como uma instância, e vai referenciar aquela instância com propriedades e com funções específicas para aquele determinado tipo de objeto, tá? Então, é orientado a objeto mesmo, né? Com instâncias, né? Você vai pendurando um monte de coisa num sistema operacional desse, e você vai dizendo, por exemplo, o robô, eu tenho um sistema operacional que está instalado no sistema de controle desse robô. Ah, ele tem um motor, o motor tem tais características, então simplesmente importo todas as características, toda essa classe e crio esse objeto ali dentro do sistema operacional. E ali começa a fazer motor move, motor gira, eu não preciso me preocupar muito com o controle dele. Ou então posso implementar, não, é tudo questão de linguagem orientada a objeto, orientada à instância. Então você vai lá, instala lá como eu tenho no Arduino lá, tá? Agora para a gurizada aí, tem Arduino lá, você não importa uma biblioteca? É assim que pode ser também no ROS, né? Você importa uma biblioteca específica para aquele tipo de componente ou instância do robô. Sistema de visão, sistema de sensoramento, sistema de movimentação, sistema de IA, tudo isso também pode ser importado. Obviamente que aí tem uma curva de aprendizagem para esse tipo de situação, né? E também eu estou no sistema operacional que tem que implementar, tem esse sistema operacional para cada uma dos hardwares específicos tem uma proposta. Então, dá para instalar, por exemplo, a máquina Linux dentro do robô, aí com Raspberry, por exemplo, coloca o ROS lá dentro e aí pode brincar à vontade. Essa é uma das tendências. Eu particularmente eu não piso nessa área, porque a gente está aí com cursos técnicos, né? E eu acho que tem outra pegada, eletromecânica, então até tenho vontade de pesquisar nessa área, mas eu vejo que aí, se não é para envolver aluno, não vou pesquisar, não. Vamos deixar assim, vamos estudar de longe. Mas tá, existe toda essa característica aí, tá, gente? Perguntas, pessoal? Beleza, Werther, obrigado. Obrigado, Diogo, muito bacana. Pessoal, eu tenho que enviar o formulário, né? Eu acabei esquecendo aqui, só um momento. Formulário de preenchimento das palestras aí, só um momentinho que eu já gero ele. Peraí. É tanta coisa para ser falada que eu cortei, cara. Na verdade, não é nem eu cortei, na verdade eu fiz um... não é que eu cortei fora, eu tive que fazer um recorte, uma lupa em alguns aspectos que eu acho interessante. Eu criei alguns critérios e assim, eu vou falar mais ou menos isso aqui, que é muita coisa para ser falado. A robótica é um campo muito amplo, é um campo que está aí na vanguarda da tecnologia, né? Então, percebam que esse formulário, todos os aqui o pessoal, os alunos se inscrevem, é isso? É isso, Werther. Quem quiser ali, ó, já pode acessar o formulário. E aí lá no formulário bota o nome, telefone e o que achou da palestra, se quiser, né? Fica à vontade lá para contribuir. E aí depois, a partir do momento que a gente conseguisse o cadastro lá no Siga Extensão, a gente vai tentar emitir certificados da presença na palestra. E de palestrante também e tudo mais. Opa! Fico muito feliz pela presença de todos aí, tá? Tem muita gente aí que são meus alunos, tem colegas, ex-alunos. Muito bacana, cara. Tem gente aqui de outras turmas, o pessoal do concomitante tem também, tá? Então, vou até sugerir aí, fazer uma provocação aí. Pode falar. O Wellington aí, que agora tá na UFSC lá, não tem nenhuma pergunta para fazer. Quem que é? O Wellington, né? Tá fazendo engenharia elétrica na UFSC. Ah, sim. Vamos ver se tem mais alguém aí. O Plínio, que entrou meio tardio aí, mas eu sei que gosta bastante do assunto. O André. Quem que é o Instituto Federal? O André, o Instituto Federal, eu acho que é o Wellington. Sim. O André Barbosa também. O André, que foi nosso ex-aluno aí. Que tinha também o Eric, que também estava por aí. Fique à vontade, gente, de perguntar. Fica à vontade. Pessoal elogiando a palestra aí. Obrigado. Também pode falar, André. Se quiser ligar o microfone, se quiser escrever, fica à vontade, tá? Obrigado, Luísio.
Vai ficar disponível, né, depois, Ariel, para as pessoas. Isso, vai ficar gravado, né? Aí se alguém vier atrás aí, mas quem quiser eu mais vou pegar essa detalhes, palestra também, aos poucos eu vou também reformulando ela, porque foi feita de uma semana para outra, né? Evidente, obrigado, Elisa, pelo feedback. Eu também vou reformulando ela, também vou colocando outras coisas, e de repente, numa segunda edição, ela vai estar um pouco melhor. Foi uma experiência aqui, tá? Muito agradável. E aí, talvez até abarcando outras coisas. E se vocês quiserem também, de repente, sugerir temas específicos aí para que possa ser falado em próximas palestras, aí fique à vontade, tá? São temas específicos, a gente pode, se não tiver tanto conhecimento assim, a gente pode pesquisar e falar. Não, beleza, eu queria agradecer mais uma vez ao Werther, né, que se dispôs aí. A gente está toda semana indo atrás de profissionais aí para fazer a palestra, né? Na semana que vem a gente vai ter o professor Luciano da UFSC e a palestra, agora eu vou ter que ler o nome aqui, que a palestra não é muito da minha área não, mas a palestra aqui fechou o tema, deixa eu fechar aqui, Top 10 tecnologias das redes elétricas inteligentes. É o Luciano, Luciano Fischer? Esse mesmo. Ah, sim, isso bem. Então ele vai falar aí sobre as tecnologias das redes elétricas inteligentes. Show de bola. Boa palestra, então, pessoal. Bastante interessante também. O André tinha uma... Obrigado, Victor. Obrigado, Christian, pelo feedback. O André tinha uma pergunta, André. Pode ficar à vontade. Ainda? Ou está escrevendo ainda, né? Está escrevendo ainda. Smart Grid, Christian. Bem bacana. Isso aí, show de bola. Eu acho que o André está escrevendo ou esqueceu, ou tá, sei lá, tá com vergonha. Você não é tão envergonhado assim? Mais ou menos, né, André? O André foi meu bolsista algumas vezes, né, André? Trabalhou bastante no laboratório aí. Cara, show de bola. Opa. Como é que chegou tá a palestra aqui. Deixa eu ler aqui. Como está o panorama das linguagens de programação para os robôs industriais? Linguagens como Python, né? Python. Já estão sendo usadas? Inteligência artificial, por exemplo? Sim, André. Para robôs industriais, quando uma empresa desenvolve um robô industrial, geralmente ela desenvolve muito fechada. Ela não é muito de código aberto, não. Então não dá para fazer muita firula, não. O robô industrial ele tem uma perspectiva específica, tá? Ela pode receber aí tanto código G quanto alguns... O pessoal também usa muito TeachPedant, né? TeachPedant é como se fosse um controlezinho remoto assim que você pluga no robô e diz o seguinte: olha, eu quero que o robô faça isso, venha para esse ponto, para tal configuração, para tal configuração, para tal configuração. Então você vai treinando o robô. Você treina o robô em pontos específicos e diz qual que é a velocidade que tem que ter naquele ponto. Ele mesmo faz traça o caminho, traça a trajetória, faz todo esse trabalho. E aí tudo fechado, né? Não é muito aberto, não, né? Aí eles usam várias linguagens de programação para desenvolver isso aí. Tá? Obrigado, Daniel. Obrigado pelo feedback. Tá? Eu não sei se eu consegui atender a tua pergunta, mas o Python é uma linguagem bem ampla, assim. Dá para usar Python para programação de robôs, sim. Né? Evidentemente que a gente não tem aí o conhecimento industrial suficiente para dizer se essa é a linguagem utilizada, mas para desenvolvimento, por exemplo, do ROS, por exemplo, pode usar o Python para programação. C, o Python, são linguagens muito similares, inclusive, tá? Para poder fazer a programação. Tá, André? Valeu. Beleza. Se vocês puderem atrás, deixa eu até ver se eu pego aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu pego aqui o site da ROS. ROS.org, tá? Deixa eu clicar aqui, deixa eu colar para vocês. Então é ROS.org aqui, tá? Então aqui vocês podem ter aí o sistema operacional do robô, do robótica, né? Que é diz aqui bem no início, né? É um conjunto de bibliotecas de softwares e ferramentas, agora passou, para construir aplicações robóticas, né? Dos drivers até o algoritmo do estado da arte. Dos drivers físicos, mecânicos ali,
né, que você vai disparar a eletrônica dele até a inteligência artificial. Então você consegue fazer tudo isso, tá? E é uma ferramenta poderosa para desenvolvimento de soluções robóticas, tá? E aí tem várias linguagens que podem suportar esse sistema operacional. Python com certeza é uma delas, né? Legal, Werther. Show de bola, eu acho que o objetivo aqui está concluído, agora é a resenha, né? Acho que sim, acho que tá, fechou aqui. Vou então agradecer ao Werther mais uma vez, agradecer a presença de todos e vou encerrar a gravação aqui. Até a próxima. Valeu, obrigado.